Boa noite, irmãos, graça e paz de Cristo Jesus. Estamos iniciando mais uma transmissão aqui da nossa amada comunidade Igreja Evangélica Congregacional de Jequié. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos dar um tempinho aqui na transmissão até que os nossos amados cheguem, para nós iniciarmos a nossa celebração a Deus. Quem for chegando vai dando o seu oi aí, para que a gente possa cumprimentar aqui também. Paz, irmã Lene, seja bem-vinda. Vendo aqui Wanda, paz, irmã Áurea. Paz, acho que é a pastora Adel que está aqui também. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Pronto, pastora Adel, seja bem-vinda, pastora. Paz, irmã Wanda. Vamos chamando aí os nossos amados irmãos. Vai dando um oi aí no WhatsApp, convocando. Se quiser convocar outras pessoas também, manda o link aí da nossa transmissão. Paz, irmão Geraldo. Vamos orar, irmãos? Orar iniciando aqui a nossa transmissão. Daqui a pouco os demais devem estar chegando também. Nós temos falado nas quartas-feiras sobre libertação, trazendo um viés bíblico daquilo que significa essa libertação, que tem a ver com a aproximação de Deus, deixar que Ele possa retirar as amarras, as cadeias do nosso coração que nos prenda a nós mesmos, sejam cadeias mentais, cadeias da alma, cadeias de vícios. E só é possível se nos aproximarmos a cada dia mais do Senhor, se buscarmos a Sua presença, a Sua vontade, se dissermos que de fato queremos ter um relacionamento com Ele, além daquilo que acontece dentro da casa de oração, além daquilo que acontece no momento de transmissão, da celebração, porque o nosso Deus é Deus de integridade. E para que nós possamos ser libertos por completo, precisamos também buscar ter essa integridade durante todos os dias da nossa vida.
Então já começa orando a Ele, colocando aí a sua vida, colocando o que você fez hoje, colocando os seus pensamentos. Não sei se você conseguiu se manter totalmente íntegro nesse dia. Se desabafa com Ele aí. O que nós estamos fazendo aqui também é cultuando ao Senhor. Durante esse culto, a possibilidade sim de você falar com Ele, de você confessar os seus erros, de você declarar que você quer fazer a sua vontade continuamente, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. Então faz isso, ora aí ao Senhor, coloca a sua vida diante dEle, o que você pensou, o que você falou. Se for o caso de pedir perdão, peça perdão. Diga a Ele para que venha tratar o seu coração, a sua vida. Venha te liberar e te libertar de tudo aquilo que impede de você ter uma vida plena com Ele. O Santo Espírito de Deus está aqui. E tenho certeza que o Santo Espírito de Deus também está se movendo nesse momento aí aonde você está, na sua onipresença. Então, abre o seu coração, dependendo de quem esteja do seu lado. Abre o seu coração aí em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse tempo. Em primeiro lugar, para cultuarmos ao Senhor. Sim, nos rendermos, nos prostrarmos diante de Ti. Obrigado. Obrigado por essa possibilidade de transmissão que o Senhor está nos dando. Obrigado pela disponibilidade dos seus filhos de ter separado esse momento para ouvir o Senhor, para se render também, entregando o seu melhor. Muito obrigado, Pai. Nós queremos rogar que o Senhor sonde os nossos corações, e se encontrar algo que nós falamos, que nós pensamos, que nós agimos ou deixamos de agir, que não agrada ao seu coração, que o Senhor possa perdoar. Perdoa em nome de Jesus. Nós queremos nos dizer arrependidos do que falamos, pensamos, agimos ou deixamos de agir que não agradou o seu coração. Nos ajuda a cada dia mais darmos espaço ao Teu Espírito Santo para que Ele venha falar, para que Ele venha se mover entre nós, venha agir da maneira que desejar, sem reservas, sem reservas, sem reservas. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Flui em mim, flui em minha casa, flua na casa dos meus irmãos, flua agora nesse momento na vida daquele que está necessitando do fluir pleno, do tocar pleno do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, visita-nos continuamente. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. A esperança viva, tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Inundados com tua glória, Senhor.
sermos inundados com tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Com tua glória, Senhor. Deixe-se ser completamente inundado pela santa e gloriosa presença do Espírito Santo de Deus, que Ele possa produzir na sua vida o fruto pleno da morada dele em ti. Amém. Deixa eu guardar aqui a viola. Viola guardada. E eu queria pedir a você que mais uma vez abrisse aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, do verso 4 ao 11. Nós vamos fazer novamente a leitura do nosso texto base desse estudo, 1 Coríntios, capítulo de número 12, do verso 4 até o verso 11. Quem puder dar aquela escrita aí nos comentários, para quem quiser acompanhar. 1 Coríntios 12, 4 ao 11. Deixa eu botar aqui no silencioso Pronto, o celular. Toda hora vai chegar a mensagem aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 12, do verso 4 ao verso 11. Vai dizer o seguinte, a palavra de Deus: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres.
a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo Jesus. Oramos mais uma vez, Senhor, que aquilo que nós escutarmos nessa noite possa fazer morada contínua nas nossas vidas. Tu sabes que o desejo do nosso coração é abrir ainda mais o espaço do nosso coração para que o Senhor venha fazer a obra, venha habitar, venha transformar aquilo que precisa ser feito. Nessas semanas em que nós temos falado de libertação e de aproximação do Senhor, nos liberta completamente de nós mesmos e que o Senhor venha falar, venha se mover, venha viver a nossa vida por completo. Fica à vontade também nesse assunto que diz respeito aos dons do Espírito. Os seus dons também nós possamos entender, possamos colocar à disposição do Senhor e da sua igreja. Dessa forma nós te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, irmãos, nós iniciamos esse estudo sobre dons espirituais. E nós fizemos uma breve introdução, eu posso dizer assim, né? A ideia também não é que a gente possa fechar o assunto por completo, mas dar as ferramentas necessárias para que os irmãos possam pesquisar, possam buscar outras fontes bibliográficas aí também, se especializar ainda mais. Mas no nosso último encontro nós falamos sobre a definição de dons espirituais e também sobre o propósito desses dons, porque é que o Senhor dá esses dons à igreja, inclusive citando a parte desses dons. Nós falamos que dons espirituais têm uma definição particular e uma definição geral. Quando a gente fala de definição particular, eu falo da definição que diz respeito a cada discípulo do Senhor, o que significa dom para cada discípulo do Senhor. E quando eu falo de uma definição geral, eu estou falando de uma definição para o corpo de Cristo. Então, só para relembrar aos irmãos o que é dom espiritual, uma definição particular. O dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Ou seja, qualquer tipo de ferramenta que eu já tenha, qualquer tipo de habilidade que eu já tenha, nascido com ela, que eu sei desempenhar muito bem, seja ela uma ferramenta ou habilidade de ordem que nós possamos dizer que são de ordem natural ou de ordem sobrenatural, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, essa habilidade ela é transformada em dom espiritual. Nós não encontramos base bíblica para dizer que o talento se refere àquilo que é natural e os dons espirituais seria algo que é sobrenatural. Por exemplo, profecia, alguns diriam que é um dom espiritual e o ensinar, por exemplo, seria um talento. A gente não vê base bíblica para isso, arcabouço bíblico para isso. Então, para a Bíblia, talento é uma maneira de informar de um lado, dom espiritual, o dom do outro. Mas em tudo o importante é isso, é que no tocante ao discípulo do Senhor, toda pessoa na graça comum, nós inclusive falamos sobre isso no encontro passado, na graça comum Deus derrama presentes para todo mundo, e toda pessoa nasce com dom. Só que alguns acabam por não entregar o seu coração a Deus, só utilizando esses dons para si mesmo, né? E aí às vezes até conseguem enricar, né? Ter bens materiais com esses dons, mas não abençoam a obra do Senhor porque não entregaram os seus corações a Deus. A partir do momento que essa pessoa entrega o coração a Cristo, então esse talento, né, esse dom, ele é potencializado e transformado em um dom espiritual, que agora vai servir no ministério da igreja e vai servir para ampliar também o reino de Deus. Então essa habilidade que é potencializada pelo Espírito Santo de Deus, quando acontece a conversão, quando o Espírito Santo vem habitar o nosso coração, isso é um dom espiritual. Essa é a definição particular. A definição geral para o corpo de Cristo do que seja o dom espiritual, os dons eles são dádivas de Deus para a igreja, ou seja, são presentes que Deus dá à igreja para a realização do seu ministério na face da terra e para a edificação dos santos.
qual é o ministério da igreja na face da terra? É proclamar o reino de Deus, é proclamar a glória de Deus. E para proclamar a glória de Deus e para edificar aqueles que fazem parte da igreja que vão proclamar a glória de Deus, Deus dispensa também ferramentas para que o povo possa amadurecer e dessa forma conseguir então glorificar Deus e chamar outros para glorificar também, como é a nossa grande missão, a grande comissão, que é o chamado do Senhor Jesus aos seus discípulos para fazerem mais discípulos. Então, com o objetivo de realizar o que Deus deseja da igreja, ele derrama esses dons também, essas habilidades que são transformadas quando o indivíduo vem para Jesus em dons espirituais, para que por meio delas a igreja ela possa cumprir com a sua missão. Falamos também sobre como é que isso era desenvolvido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento isso era restrito a algumas pessoas. Aí citamos o caso de Moisés, citamos o caso de Samuel como um profeta do Senhor, Davi também, enfim. O Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas que tinham uma tarefa a ser cumprida no meio do povo de Deus. E isso era sobre poucas pessoas, né, que eram privilegiadas de receber então essa morada do Espírito Santo para cumprir uma missão. Mas os profetas eles já sonhavam e foram instrumentos do Senhor para profetizar que isso aconteceria de maneira universal, ou seja, não somente algumas pessoas especiais seriam escolhidas para serem habitadas pelo Espírito Santo de Deus, mas sobre todos os filhos e filhas do Senhor isso aconteceria. E no dia de Pentecostes, ali, depois da ascensão de Cristo Jesus aos céus, na festa judaica do dia de Pentecostes, aproximadamente ali no ano 33 depois de Cristo, essa promessa que tinha sido dada por Cristo Jesus, havia sido dada pelos profetas no Antigo Testamento, acabou se cumprindo, e assim o Espírito passou a habitar no coração de todos aqueles que entregassem a sua vida para Deus. E aí nós falamos também sobre os propósitos dos dons espirituais. O primeiro deles é equipar a igreja para cumprir com o seu ministério até a volta de Cristo Jesus. E não há nenhuma comunidade, tenha ela 30 pessoas como nós temos, ou até menores do que a nossa, ou por maior que seja ela, que possa dizer ao Senhor: nós não cumprimos a nossa missão porque falta esse e esse dom. Não. O Senhor deu a missão para a nossa comunidade, deu a missão para a nossa comunidade de 30 pessoas por enquanto. Nós queremos que ela vai crescer em nome de Jesus. E para que a gente possa cumprir com essa missão, ela dotou a gente com os dons necessários para isso. Então ninguém pode dizer a nossa comunidade ela não avançou ainda porque falta Deus derramar essa dádiva, esse presente, esse dom espiritual. Não. Seja nas comunidades maiores, nas menores, na sua igreja na face da terra, seja lá aonde ela congregue, ele derramou os dons suficientes para que aquela igreja, aquela comunidade possa cumprir com a sua missão. Então, o dom serve para equipar a igreja para cumprir com o seu propósito até a volta de Cristo Jesus, e também serve como um alento para a gente. Os dons seriam uma espécie de pequenas prévias, pequenos tiragostos daquilo que a gente vai ver nos céus. Nós falamos, por exemplo, no encontro passado sobre o dom de cura. O dom de cura é uma evidência de que um dia o Senhor vai nos curar completamente, vai substituir esse corpo corruptível que pode apodrecer por um corpo incorruptível, que não adoece, que não morre, que vai estar o tempo todo com Cristo Jesus. Assim como, por exemplo, o dom de sabedoria é uma prévia do dom do conhecimento pleno que nós teremos perfeito quando estivermos habitando nos céus com Cristo Jesus. Então foram algumas outras definições que nós trouxemos no nosso último encontro. E aí a gente terminou falando sobre as listas de dons espirituais que estão presentes na palavra de Deus. Falamos de pelo menos 6 textos em que os dons eles são listados com esse propósito de mostrar aquela quantidade de dons, de elencar dons. Falamos aqui de 6 textos, eu passei para os irmãos no encontro passado, eu acho que não é necessário a gente repetir, qualquer coisa os irmãos procuram o nosso vídeo da semana passada para ver isso. E nós falamos também que o objetivo do Senhor
ao inspirar, seja o apóstolo Paulo, seja até o apóstolo Pedro para falar dos dons, não era fechar a lista. Só existem esses dons, 17, 20 dons, né, a depender de quem conseguir catalogar eles. Não, o objetivo naquele momento era citar uma lista de dons para aquela comunidade que estava requerendo uma atenção. Então, para a igreja em Corinto, o Senhor permitiu que o apóstolo Paulo citasse uma quantidade de dons. Para a igreja em Éfeso, uma outra. Para a igreja em Romanos, outra. O apóstolo Pedro também cita uma outra quantidade de dons, mas a ideia não era fechar, só existem esses dons. Até porque nós falamos também no nosso último encontro que existem dons que não são listados, que não são colocados nessas listas, mas eles podem ser tratados como dons também. Falamos do dom de orar, de ser um intercessor. Nem todos são dotados da capacidade de orar, mas não são todos que são dotados da capacidade de serem intercessores, de trabalhar com música. Falamos também, né, de um ponto que por alguns é tido como polêmico, expulsão de demônios. Nem todos conseguem expulsar demônios. E nós citamos no texto bíblico onde a expulsão de demônios é citada. Existem outros dons que estão ao lado e a gente não pode dizer que ali a parte do versículo que fala sobre dom, que é Marcos 16, 17, o texto que vai falar da grande comissão também, e dizer que a outra parte não seriam dons, porque na prática nem todos conseguem expulsar demônios. A gente não pode dizer que não expulsam porque estão em pecado, porque não estão consagrados totalmente. O nosso entendimento é que a expulsão de demônios também pode ser um dom que é dado pelo Senhor. Alguns conseguem, outros não. Deus, inclusive, pode dotar em determinado momento uma pessoa de expulsar e ela nunca mais será dotada com aquela habilidade. Aí vai da soberania do Senhor. E com isso, foi dessa forma que nós terminamos o nosso encontro na semana passada. Nós fechamos dizendo que a lista de dons que está descrita na palavra de Deus não é uma lista fechada, não é uma lista completa. Não quer dizer que Deus não tenha sido completo na sua palavra, não é isso. Mas Deus não tinha por objetivo dizer só existem esses dons. Na verdade, a gente inclusive citou o texto de 1 Pedro 4,10, onde está escrito: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que Deus recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus, na sua multiforme graça, nos habilitou a cada um dos seres humanos da face da terra, como nós falamos, com a graça comum para ter um determinado dom. E esse dom pode ser aperfeiçoado. E existem dons que as pessoas têm hoje que no passado não tinham, como é o caso da habilidade em prestar assistência a equipamentos eletrônicos. Não havia equipamentos eletrônicos naquela época. E dar manutenção em equipamento eletrônico é um dom que vem da parte de Deus? Com certeza, é uma habilidade que vem da parte do Senhor e pode ser utilizada para ampliar o reino dos céus. A gente até falou alguma coisa sobre isso na semana passada, como isso pode ser feito. E hoje também a gente vai falar um pouco mais, né, de uma maneira assim um pouco mais exemplificada, como é que é isso, né? Como é que esses novos dons que estão presentes também nos nossos dias, eles podem ser usados para ampliar o reino de Deus na face da terra. Então a gente vai continuar falando sobre as características dos dons espirituais. No encontro passado eu falei para os irmãos que, como o nosso meio de transmissão aqui ele é limitado, a gente não tem como responder ao mesmo tempo, né, em tempo real. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre algo que a gente fale aqui, você pode entrar no WhatsApp, eu estarei lá disponível. E dessa forma a gente vai poder papear, né? Algumas pessoas, por exemplo, fizeram perguntas no encontro passado, na quarta-feira passada. Então assim que acabar a ministração, eu vou para lá para o WhatsApp. E aí, caso você queira perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se você não faz parte da nossa comunidade, pode mandar uma mensagem pelo Messenger aqui da igreja. A gente também vai responder, tá ok? Deixa eu só pedir uma coisa aqui. Gente, me consiga a extensão e o carregador do celular, que vai acabar aqui a bateria. Vocês conseguem para mim?
siga para mim a extensão do carregador do celular que está no carro. Obrigado. Vamos lá, irmãos. Primeira coisa que a gente vai falar. Não existem dons que são melhores que os outros. Pois é. Tem gente que acha que o melhor dom que uma pessoa pode receber é o dom de pastorear. E por vezes até faz de tudo para estar à frente de uma comunidade, como se esse fosse assim, a escada máxima, né? O máximo que uma pessoa pode alcançar em uma comunidade de fé é alcançar o pastorado, o bispado, o apostolado da igreja. Está lá no quarto o carregador. Não, não é esse não, é o preto. Está lá debaixo da TV. Mas não existe isso. O que existe na verdade é uma relação de interdependência. Na verdade, o dom para pastorear, o dom de ensino, o dom para limpar, o dom para cozinhar, o dom para prestar manutenção também em algumas coisas. Todos eles são importantes e a própria Bíblia, como diriam os nossos irmãos pentecostais, para não ficar só pelas minhas palavras, vai informar isso também. Em 1 Coríntios capítulo 12, nos versículos 21 e 22, está escrito o seguinte: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então ninguém pode dizer que aquele que atua no ministério de linha de frente é mais importante do que aquele que atua no ministério de bastidor. Ai de nós se não fossem aqueles que estivessem sendo intercessores pelo trabalho. Ai de nós se não fossem aqueles que nos bastidores trabalham para nos dar a infraestrutura necessária para que nós tivéssemos celebrações. Como é que iam acontecer essas celebrações? Quem trabalha na sonorização, quem trabalha na parte da manutenção predial, enfim, todos eles são importantes para que o corpo de Cristo ele possa funcionar na comunidade aonde o Senhor colocou cada um, o presbítero, o diácono, enfim, não há quem seja mais importante do que o outro. Claro que cada ofício que o Senhor nos dá vai nos impor uma responsabilidade diferente. Então, dentro da realidade, da responsabilidade que é dada para o ofício pastoral, está a responsabilidade de liderar o rebanho. Então, cresce a carga de responsabilidade. Mas não quer dizer de forma alguma que o ofício pastoral ele está acima dos outros dons. Todos os dons são necessários, todo o corpo de Cristo precisa trabalhar coeso, porque se um sobressair ao outro, aí nós temos um crescimento anormal do corpo e normalmente isso não vai fazer bem aquele corpo, pode trazer invejas, pode trazer divisões, porque alguns vão se achar melhores do que o outro. Então não existe dentro do nosso estudo sobre dons, daquilo que o Senhor deixou reservado na Bíblia Sagrada, de eu achar que existe um dom que seja mais importante do que o outro. Todos os dons são importantes, todas as pessoas que possuem dons são importantes na seara do Senhor. Outra observação que nós precisamos fazer é que por vezes um mesmo dom ele é dado em medida diferente para cada pessoa. Então mesmo aqueles que têm um dom semelhante, esse dom será dispensado de maneira diferenciada para cada pessoa. Por isso eu não preciso invejar se, por exemplo, eu fui chamado para ser um evangelista e eu percebo que o meu outro irmão que foi chamado para ser um evangelista, ele tem habilidades diferentes da minha. Eu não preciso invejar e buscar ser igual àquele evangelista, porque Deus, dentro do meu jeito de ser, dentro da minha limitação, Ele me dotou com a capacitação necessária para ser um bom evangelista diante dele. E até usando esse exemplo do evangelista, nós podemos falar de 3 tipos de evangelistas, por exemplo, que podem existir. Primeiro é aquele evangelista que, na maior tranquilidade, ele consegue abrir o bocão em público e falar da palavra de Deus. Então ele não tem problema de entrar no ônibus e falar da palavra, não tem problema de ir para uma praça
e falar da palavra de Deus, de subir no palanque e expressar a palavra de Deus, né, e falar daquilo que é necessário para que o Espírito Santo possa tocar os corações e convencer aquelas pessoas a entregar o seu coração a Deus. Tem gente que é assim, em público é um excelente evangelista. Tem gente que não é bom de falar em público, mas que todos os dias consegue falar com pelo menos uma pessoa acerca do Evangelho. Então é uma pessoa que é capaz de transformar qualquer conversa, seja sobre futebol, sobre política. Quando a pessoa menos percebe, ela já está envolvida com a palavra de Deus e por vezes já levantando a mão para entregar o coração para Deus. É uma pessoa também que é um evangelista, mas não é um evangelista de massas, não é um evangelista de grande público, não é um evangelista de 1 a 1 ou de um grupo menor de pessoas, mas é um evangelista, é alguém que tem essa capacidade de falar do amor de Deus de maneira intencional, com mais de uma pessoa. E existe aquele evangelista, por exemplo, que é o evangelista que escreve, que redige materiais evangelísticos, porque quem os irmãos acham que redigem os folhetos evangelísticos, outros materiais, cartilhas de evangelização. Existem pessoas que utilizam alguns livros, como é o caso do Evangelho de João, para fazer uma espécie de estudo dirigido, e ao final do estudo dirigido a pessoa é levada a fazer uma decisão se quer ou não entregar o seu coração a Cristo Jesus. Também é um evangelista, só que é um evangelista que trabalha na área da escrita, não está trabalhando na via de frente, mas o Senhor o dotou com uma capacidade suficiente para que por meio de ferramentas possam estar habilitando ou ajudando aqueles que estão indo para a linha de frente a estar levando o povo a entregar o seu coração a Deus. Então, a mesma coisa, o dom pastoral, por exemplo. Existem pessoas que terão uma vocação mais forte, por exemplo, para a visitação, outras para a área da oratória, por exemplo, né? E por isso eu não devo estar buscando ser um orador igual a fulano de tal, ou um visitador tal como o outro. Tudo faz parte do pacote. Alguns terão alguma característica mais rebuscada do que outras, mas eu não preciso invejar o meu outro irmão, aquele que recebeu um dom semelhante ao meu, porque na sua multiforme graça Deus também deu essas pitadas, né? Dando uma habilidade diferenciada para um, para outro, e tudo isso fazendo com que a Igreja de Cristo esteja completa e possa cumprir com a sua missão. Então, o mesmo dom ele pode ser dado de maneiras diferentes para cada pessoa. Outra coisa que a gente precisa saber: ninguém tem todos os dons. Já pensou? Se uma pessoa recebesse todos os dons, sejam os listados, os não catalogados, moço, talvez essa pessoa, dentro da corrupção, né, que nós lutamos a cada dia para vencer, ela pudesse ser vaidosa a tal ponto, né, que ela, quem sabe, se achasse, né, um patriarca, um submessias, um sub-rei. Misericórdia. Por quê? Porque Deus, na sua multiforme graça, distribuiu para cada pessoa quem sabe, 2 dons, enfim, dotou cada pessoa com a quantidade suficiente, mas não com todos os dons. Agora, apesar do Senhor não ter dotado todas as pessoas com todos os dons, Ele pode eventualmente usar uma pessoa que não tem aquela habilidade de maneira contínua para executar uma tarefa. Por exemplo, evangelizar é uma tarefa de todo o servo de Deus. Evangelizar é uma tarefa de todo o servo. O ser evangelista é uma capacitação especial, né? É uma habilidade para que a pessoa ela consiga ou falar em público para uma quantidade grande de pessoas, ou falar de maneira intencional para mais de uma pessoa por dia sobre Cristo. É alguém que não faz isso só de maneira eventual. E pode ser que de alguma forma o Senhor nos tome. Por exemplo, a gente numa condução, ele perceber que ele entender que precisa nos tocar para que a gente ali naquele ônibus abra a nossa boca. Ele vai nos dotar de uma coragem tal que a gente vai se levantar e, mesmo nunca tendo feito aquilo, nós podemos ali sermos instrumento dele para levar a palavra. E talvez alguma pessoa ali naquele ônibus, naquela praça, enfim, no lugar que nós não esperávamos,
estava sedenta por ouvir aquela palavra, por tomar uma decisão, e Deus vai nos usar nesse sentido. Então, a mesma coisa, oração por curar. Há pessoas que têm, pelo Senhor, dado o dom de operação de curas, de maravilhas. Tem outras que não. Mas nós podemos ser levados pelo Senhor a levantar as nossas mãos, a estar orando por alguém, essa pessoa ser curada. E nunca mais isso acontecer. Então, assim, apesar de nem todas as pessoas possuírem na verdade, ninguém possui todos os dons, nós podemos ser usados de maneira eventual para utilizar um dom que não seja o nosso, que nós não tenhamos a habilidade de estar utilizando continuamente, tá? Uma outra informação, ele está perguntando aqui, quem não tem dom nenhum. Todas as pessoas têm dom, Wilton, todas as pessoas. E quem ainda não identificou, no finalzinho aqui da ministração a gente vai falar sobre isso, né? Quem acha que não tem dom nenhum, o que é que faz? A gente vai falar sobre isso no final. Então, vamos falar aqui sobre uma outra característica, o proveito do dom. Os dons, eles não são usados para proveito pessoal. Há dois tipos de utilização desses dons. Ou nós utilizamos quando estamos com a igreja reunida, ou nós utilizamos esse dom para intervir em nome de Jesus, né, orientados por Jesus, em uma situação especial. Por exemplo, vamos falar aqui da igreja reunida. Na igreja reunida nós podemos ser usados, por exemplo, para utilizar o dom da revelação. Então, é um dom que é utilizado com a igreja toda reunida, o dom da profecia, nesse sentido, né, que seria de revelar algo de acordo com a palavra de Deus e que o Senhor Jesus deseja que aquela comunidade exerça, né? Não é algo inédito, é algo que seria dentro da palavra de Deus, em conformidade com a palavra de Deus e mais sendo revelado ali pelo Senhor. Ou a utilização do dom de ensino, que é muito comum. O pastor, por exemplo, quando está pregando um sermão, ele está sendo usado pelo Senhor por meio do dom do ensino, na escola dominical, na classe das crianças. Então, são dons que são utilizados quando a igreja está reunida. Há dons que podem ser utilizados de maneira pontual, com indivíduos ou com grupos menores de pessoas. Por exemplo, o dom do socorro, né? Ou seja, de estar intervindo para ajudar pessoas que estão passando por problemas, sejam eles de ordem financeira ou de uma outra monta. Existem pessoas que têm no coração esse dom para socorrer outras pessoas. E não necessariamente você vai usar ali quando toda a igreja estiver reunida. Talvez um irmão precise desse auxílio, desse socorro, e algumas pessoas elas serão utilizadas para isso. Ou o dom de encorajamento. Então alguém está para baixo, está precisando de um aconselhamento e está, quem sabe, até a ponto de fazer uma besteira. E o Senhor pode te utilizar, se você tiver esse dom, para o encorajamento, para justamente estar animando alguém que está passando por essa situação. Então, mas vejam que não são dons para o proveito pessoal. Eu tenho dom, né? Olha aqui, ó, eu sou pastor, eu sou ministro, eu sou professor. Não, esse dom não é para a sua fama ou o seu proveito. Esse dom, essa habilidade, ela foi potencializada pelo Espírito Santo de Deus para auxiliar no ministério da igreja e também para a expansão do reino de Deus. Eu falei aqui sobre a questão de dons não listados, não catalogados nessa lista, nas listas que estão presentes na Bíblia. Eu falei, por exemplo, sobre o dom da manutenção de equipamentos eletrônicos. Deus pode usar essa habilidade que você tem, que você gosta de fazer, por exemplo, para estar abrindo uma escola de treinamento nessa área de informática, no espaço físico da igreja, e ali por meio da sua habilidade chamar jovens ou outras pessoas para terem um ofício, e por meio disso, gratos a Deus, essas pessoas entregarem o seu coração ao Senhor Jesus. Então você utilizou aquela habilidade em prol da igreja para a expansão do reino de Deus. Mesmo você entendendo, mas isso é um talento natural, pode ser utilizado em prol do reino?
pode e como pode ser utilizado, desde que você ore ao Senhor e pergunte a Ele como é que isso pode ser utilizado. Eu lembro que uma professora que nós tínhamos na igreja lá do Cabula, em Salvador, ela se colocou à disposição numa congregação que a igreja tinha num bairro lá chamado Nordeste de Amaralinda, que é um bairro muito carente lá em Salvador. E ela se colocou à disposição para ensinar redação para pessoas que iam participar de vestibular. E uma das pessoas que fez esse cursinho com ela lá, e era feito na congregação da nossa igreja lá no Nordeste de Amaralina, passou no vestibular e depois voltou para agradecer a Deus, a comunidade, a professora, por ter feito aquilo, né? Por aquela pessoa ter se colocado à disposição, porque provavelmente se ela não tivesse feito aquele estudo, aquele curso com aquela irmã em Cristo Jesus, ela não teria conseguido aproveitar essa oportunidade. Então olha aí o reino de Deus sendo conhecido, sendo expandido por meio de uma habilidade que você julgava natural, né, que já está saturada talvez no mundo, ou que não está listada ali nos dons espirituais, que pode ser utilizado para isso. Então, não são para proveito próprio. Quando a gente entrega o coração para Deus, a chave vira. Até poderia ser utilizado para o nosso bem, para o nosso ganho, mas a partir do momento que você entrega o coração para Deus, você precisa colocar o que você sabe fazer bem diante do Senhor, para que Ele possa usar em prol do seu reino. Sobre a durabilidade dos dons, os irmãos sabem que nós somos continuistas. A gente já falou aqui da diferença entre os cessacionistas e os continuistas. Os cessacionistas entendem que os dons eles não são aplicáveis aos nossos dias, ou pelo menos boa parte dos dons não seriam aplicáveis aos nossos dias, enquanto que os continuistas entendem sim que os dons que foram listados e outros eles são usados ainda pelo Senhor nos nossos dias. Nós somos continuistas, mas no que diz respeito à duração desses dons nas pessoas, esses dons eles são permanentes ou não? A gente entende que geralmente sim, o dom que o Senhor dá, ele mantém na pessoa durante toda a sua vida. O seu desejo é que a gente possa estar utilizando esses dons o tempo todo, continuamente, enquanto nós vivermos. Mas podem haver ocasiões em que esses dons eles possam ser cessados. Por exemplo, há dons que são cessados pela questão da duração. O apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, sobre o dom do casamento e o dom do celibato. Ser celibatário é um dom, e casar-se, aquele que casa também, ele precisa ter o dom para se casar, porque se for um celibatário e casar vai ter problema. Se ele fosse chamado para se casar e permanecer celibatário também, ele terá problema. Só que uma pessoa ela mantém o dom de ser casada enquanto está casada. Se, por exemplo, ela enviúva ou se ela se descasa, ela se divorcia, acabou aquele dom do casamento. Até que, porventura, caso ela queira, né, enfim, a depender da situação, ela volte a casar. Assim como o dom do celibatário, ele permanece celibatário enquanto ele está sem casar. Mas se ele entender que cessou, né, que é tempo de pensar em ter uma família, algo assim, acabou o dom, acabou o celibato e ele vai se casar. Então, vai cessar naquele momento o dom que ele estava exercendo diante do Senhor. Então, às vezes, pode acontecer isso, de um dom ser cessado pela mudança de uma circunstância. Outras vezes, um dom ele pode habitar em alguém de maneira provisória pela soberania divina. Eu até falei isso no ponto anterior. O Senhor pode dotar um indivíduo em determinada circunstância para ser um profeta do Senhor, ou para administrar cura sobre a vida de alguém. E essa pessoa não necessariamente ela tem o dom, né? Ou Deus pode fazer isso durante um período, aquela pessoa tendo aquele dom, e depois ele cessar. E não quer dizer que aquela pessoa
ela cessou porque a fonte secou, porque está em pecado, porque precisa dar uma olhada em seus conceitos. Não, porque dentro da soberania de Deus, Deus entendeu que o tempo para realizar aquele dom se encerrou. Agora, também existe a possibilidade daquele dom ser cessado ou interrompido pela negligência daquele que tem o dom. Então, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 14, o apóstolo Paulo ele advertiu ao jovem pastor Timóteo. Ele disse: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então, o apóstolo Paulo está falando que, olha, você está recebendo aí o dom de pastorear. Junto com o dom de pastorear vem outras habilidades, vem o dom de liderar também. Então não seja negligente com esse dom que o Senhor concedeu a você e que foi confirmado por meio das mãos do presbitério. Então toma cuidado com isso. Então, quando a pessoa é negligente, não cuida bem daquilo que o Senhor deu, o Senhor lhe pode interromper ou pode retirar completamente por conta do seu juízo, né, da sua disciplina para com os seus filhos. Uma outra possibilidade também é pela duração de uma era. A gente lê o seguinte em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, dos versículos 8 ao versículo de número 13. 1 Coríntios 13, de 8 a 13. O amor jamais acaba, mas havendo profecias irão desaparecer, havendo línguas vão cessar, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém, o maior desses três é o amor. Nós falamos aqui por meio, na verdade a gente tirou essa dúvida no nosso grupo do WhatsApp, acerca do amor. O amor é uma espécie de dom universal que é dado por Deus. Pelo fato de Ele ter nos amado primeiro, Ele nos dota então com esse dom e ao mesmo tempo esse mandamento de amar. Um amor, inclusive, Ele nos dota com a capacidade de nós amarmos incondicionalmente. É por conta desse amor que nós conseguimos assistir uns aos outros, ter os chamados mandamentos recíprocos de uns para com os outros. E ele é um dom, mas ele é um dom, eu até falei no nosso WhatsApp, que ele não é um dom opcional, um dom que é derramado sobre alguns e outros sobre outros não. Ele é um dom que é dado para todos. Nós precisamos aperfeiçoar, nós precisamos utilizar ele para estar cumprindo com a nossa missão aqui na face da terra, seja o evangelizar, seja o socorrer, seja utilizar outros dons que o Senhor tenha colocado nas nossas vidas. Ele não é um dom opcional que é dado ou não para algumas pessoas. Esse aqui é uma espécie de dom universal e maior, que está acima de todos os outros, que é dado pelo nosso Deus. E esse dom ele não acaba. Os outros vão passar. Quando esse tempo acabar, não haverá necessidade mais de profetizar, não haverá necessidade mais de curar, não haverá necessidade de exercer a ciência, porque nós estaremos plenamente com o nosso Pai Celeste. Mas com o fim dessa era vai haver um dom maior que não vai passar, que é esse dom universal, que é o dom do amor. Então, apesar dos dons eles serem permanentes normalmente, percebam que há exceções na durabilidade desses dons na vida das pessoas. Não se esqueçam, tá? Caso desejem, infelizmente nós não temos como tirar essas dúvidas aqui, os irmãos podem tirar dúvidas conosco pelo WhatsApp. Outra coisa,
os dons, eles podem ser aprimorados, eles podem ser melhor desenvolvidos. Eu tenho um dom na área da música, por exemplo, e habilidades. Com facilidade consigo pegar uma canção, consigo tocar um instrumento, mas provavelmente o Senhor deseja que eu venha atuar em uma determinada área e ser excelente naquela área. Então eu preciso me capacitar de maneira suficiente para que eu exerça da melhor forma possível aquela tarefa. Lá em Romanos capítulo 12, nos versículos 6 e 7, está escrito o seguinte: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, se esmere em fazê-lo. Então, eu não posso achar que o fato de Deus ter me capacitado com aquele dom já é suficiente para que eu exerça a atividade de qualquer jeito. Ou os irmãos nunca ouviram essa expressão quando alguém se colocava à disposição para fazer uma determinada tarefa, né? Normalmente uma tarefa na linha de frente, né? Eu já ouvi muito isso quando as pessoas iam cantar, né? Eu tenho uma oportunidade para cantar. Meus irmãos, eu não ensaiei, eu não sou cantor, mas é tudo para a honra, a glória e o louvor do Senhor. E aí mandava ver, era aquela desafinação e saía do e saía do ritmo, e só a misericórdia de Deus. Isso é para de alguma forma se desculpar de não ter ensaiado, de não ter procurado de maneira antecipada o ministro de música, né, para que pudesse fazer uma atividade melhor. Então, independente do dom que você tenha recebido da parte do Senhor, você precisa desenvolvê-lo. É como a parábola dos talentos, que o Senhor distribuiu uma certa quantidade de talentos para cada um, e Ele espera que a gente possa multiplicar esses talentos. Então, se o Senhor te deu um talento ou 2 talentos para a área da música, não importa se é 1 ou se é 2, multiplique esses talentos. Se Ele te deu para a área do ensino, o Senhor me chamou para ensinar idosos, para ensinar jovens, para ensinar adolescentes, crianças, eu preciso me esmerar, eu preciso fazer um aperfeiçoamento, um curso para que eu possa desenvolver esse dom da melhor forma possível. Outra informação interessante sobre dons espirituais é que há a possibilidade de nós procurarmos mais dons. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo de número 1, está escrito o seguinte, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O texto está deixando claro aqui que há sim a possibilidade de você já ter uma certa quantidade de dons, e você pode orar ao Senhor pedindo a Ele que te dê mais. Agora vai ser soberania de Deus. Se Ele vai lhe conceder ou não, aí é outra história. Mas não é pecado você pedir que sejam acrescentados outros dons. Se você entender que pode administrar uma quantidade maior de dons, que você faça isso. O Instagram está parando aqui. Eu vou reiniciar ele, tá bom? Daqui a pouco a gente volta por cá. Só um instantinho. Pronto, estamos reiniciando aqui a conexão no Instagram. Deixa eu esperar um pouco aqui os irmãos retornarem para que eu possa explicar melhor essa busca pelos dons espirituais. Só um instantinho, irmãos. Deixa os amados irmãos retornarem aqui. De pouco em pouco já estão retornando.
Vamos lá. De pouco em pouco os irmãos estão chegando aqui no Instagram. Eu estava falando sobre buscar mais dons. Digamos que você tem o dom do ensino e você queira buscar em Deus o dom da sabedoria, ou o dom de curar, ou o dom para fazer alguma outra atividade manual. Você pode buscar, você pode orar ao Senhor, pode clamar a Ele, e se o Espírito Santo quiser lhe conceder, Ele vai lhe conceder. E a base bíblica, como nós lemos aqui, para que isso possa acontecer. Não é garantia, porque o Espírito Santo pode dizer, não, mas esse que você tem aí já está de bom tamanho, se eu te der mais um, você vai se atrapalhar aí. Ele pode agir dessa forma, ou ele pode sim entender que você tem capacidade de administrar mais do que um dom e pode lhe conceder mais um, mais dois, enfim, quantos ele achar interessante, necessário. Então não tem problema. Se você acha que tem a possibilidade de buscar mais dons da parte de Deus, você pode fazer isso. Outra coisa que nós podemos observar sobre os dons espirituais é que a igreja, ela precisa ter conhecimento de quem possui esses dons. Eu vou ler dois versículos aqui de 1 Coríntios 14. Primeiro vou ler 1 Coríntios 14, 28, e depois eu vou ler 1 Coríntios 14, 37. Então percebam que vai falar 1 Coríntios 14, 28 e depois o versículo de número 37. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aqui está falando acerca do dom do falar em línguas, seriam em línguas estrangeiras ou línguas estranhas. Se a pessoa fala em língua estranha e não há quem interprete, essa pessoa ela deve ficar calada. Se houver quem interprete, essa pessoa ela pode continuar falando e o intérprete vai se levantar e vai traduzir aquela língua. Na primeira comunidade que eu fiz parte, que era a Igreja Batista Missionária Getsemane, a gente via essa manifestação. Era muito interessante, né? Uma pessoa um pouco mais na frente falava numa língua espiritual e uma outra pessoa na parte de trás traduzindo o que Deus estava falando. Era muito, muito bonito. E também o versículo 37 diz: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então o apóstolo Paulo ele compreende aqui, ele estava falando de alguém que ele entendia que era profeta na casa do Senhor, e como profeta ele deveria reconhecer a autoridade profética de outro profeta, no caso aqui o apóstolo Paulo, ministrando essa palavra, levando essa carta como um profeta do Senhor Jesus. Então a igreja ela precisa conhecer quem são os dons, quem são as pessoas dons, quem são as pessoas que possuem dom. Eu não posso esconder isso, não. Eu tenho um dom, mas não vou revelar a ninguém. Deus vai cobrar de você se você não se colocar à disposição dele e não informar, né, para a igreja que você tem aquele dom e que você, no momento que Deus achar interessante, pode lhe utilizar dessa forma. Eu quero até lembrar os irmãos, por exemplo, o texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. Atos 13, a partir do versículo de número 1, diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Perceba, a igreja de Antioquia sabia que no seu meio existiam profetas e mestres. E aí elenca eles: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Paulo e Barnabé, eles foram chamados dentro do ministério que havia ali na igreja. Então o Senhor, querendo os levar para anunciar o evangelho aos gentios, entendendo isso, fez com que a igreja, orando e jejuando, conseguisse separá-los para essa obra.
se eles não tivessem o ministério, os dons necessários para ele, não seriam eles que seriam escolhidos. Então nós não podemos esconder da igreja quais são os dons que nós temos. Se nós temos dons, nós precisamos deixar claro para a igreja que nós temos esses dons e deixar que o Espírito Santo nos use para, por meio das nossas vidas, ministrar ao povo de Deus, ao reino de Deus, esses dons. A gente já falou um pouquinho sobre isso anteriormente, quando a gente falou sobre a durabilidade dos dons. Eu preciso falar para os irmãos que esses dons eles podem ser negligenciados ou podem ser enfraquecidos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer na sua segunda carta a Timóteo. Na primeira carta ele já falou, né, sobre o pastor Timóteo não ser negligente com o dom que Deus o havia dado. E na segunda carta ele já vai falar de uma forma ainda mais forte. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Em um, o apóstolo Paulo estava sendo preventivo. Foi na primeira carta, né, no capítulo 4, no versículo 14, quando ele falou, não seja negligente com o dom que Deus te deu. Tome cuidado para você não deixar de trabalhar da melhor maneira possível com esse dom. Na segunda carta, os historiadores dizem que Timóteo ele estava desmotivado para continuar com a tarefa do pastoreio. Ele, dentre as igrejas que ele tomou conta da igreja em Éfeso, era um jovem pastor, numa igreja, numa região metropolitana, grande, com um grande templo ali a deusa Artemis e com muitos falsos profetas ali entre os amados irmãos. Pode ser que ele tenha sentido o peso de ser um jovem pastor estar ali, ou por conta da perseguição que na região da Ásia Menor e em Roma era muito forte, e de alguma forma ele ficou desmotivado, ele se enfraqueceu. Então ele tinha o dom do pastoreio, mas ele estava provavelmente querendo desistir disso. Então, por conta disso, o apóstolo Paulo ele foi usado aí com o dom do encorajamento e dando a palavra de encorajamento, admoestando o pastor Timóteo, o jovem pastor Timóteo, a reavivar o dom do pastoreio que uma vez o Senhor havia dado a ele. Então, pelas circunstâncias da vida, por alguma decepção que a gente teve, por não se colocar à disposição de Deus para ser usado na hora certa, enfim, podem haver alguns fatores que podem nos levar a esmorecer e não tem problema quanto a isso. O problema é ficar na negligência e permanecer no enfraquecimento. Nós somos seres humanos fadados a todas as situações que acontecem ao nosso redor, e o que a gente não pode se deixar é permanecer desse jeito, é ficar cabisbaixo, é ficar enfraquecido. Perceba que o Senhor ele pode utilizar tanto a palavra quanto a igreja. Veja que ele utilizou o apóstolo Paulo aqui para encorajar Timóteo, que estava querendo desistir dessa história de pastoreio. Então, temos que tomar cuidado para a gente não negligenciar ou enfraquecer os dons que o Senhor nos dá. Deixa eu ver aqui se não vai ser informação demais para dar para os irmãos. Eu acredito que não. Dá para a gente encerrar aqui nos próximos 15 minutos essa nossa ministração. Eu quero passar para os irmãos agora como é que a gente faz para descobrir os dons. O Wilton falou aí, né, há algum tempo, e quem não tem dom nenhum? Será, Wilton, que a gente não tem dom nenhum? Será que tem pessoas que não têm dons nenhum? Eu acredito que todas as pessoas, como nós falamos aqui, por conta da graça comum do Senhor, elas foram dotadas com alguma especialidade. Ela, por vezes, pode não estar utilizando essa especialidade em favor do reino de Deus por achar que não é uma especialidade digna do reino de Deus, ou por achar que é natural demais, que dom só seria algo que era sobrenatural. Mas nós já deixamos claro aqui que não há distinção entre o que é natural e sobrenatural no tocante ao dom. A partir do momento que você entrega o coração ao Senhor, o Espírito Santo ele potencializa essa habilidade que você tem em prol da edificação
da sua igreja e para ampliar o reino dos céus. Então, para aqueles que ainda não sabem qual é o dom que tem, como é que Deus quer utilizar essa habilidade que você tem na obra, como é que faz? A gente vai dar aqui algumas orientações, alguns toques rápidos do que você pode fazer. Primeira coisa, ore. Se foi Deus que colocou por meio do seu Espírito Santo, né, de maneira diferenciada esse dom em você, ore e busque a Ele a orientação. Senhor, a habilidade que eu tenho, que eu gosto de fazer, é essa atividade. Como é que o Senhor quer me usar nessa atividade para edificar pessoas, para proclamar o seu reino? Eu acho isso tão banal, tão comum, não é possível que isso seja um dom. Coloque isso, se abra com Ele, abra o seu coração para Ele e veja qual é a orientação que Ele vai te dar. Você vai se surpreender com a resposta que Ele pode te dar. Então, clame a Deus, pergunta a Ele que Ele vai te orientar. Outra coisa que você pode fazer é procurar as necessidades e as oportunidades que a própria comunidade local, onde o Senhor ali colocou para congregar, pode estar precisando. Quais são os dons que são necessários estar desenvolvendo nessa comunidade de fé? A gente tem falta de quê? Será que nessas faltas, nessas necessidades, eu não posso ser útil? Pode ser que o Senhor esteja te chamando justamente para preencher a lacuna de ministérios que existem naquela comunidade. Socorro, trabalhar com ensino de crianças ou de outras faixas etárias. É porque normalmente a gente só olha para os ministérios de frente, mas será que não existe até um novo ministério que a gente poderia estar utilizando? O ministério do audiovisual, da multimídia, da sonorização. Veja que são importantes. Normalmente acaba que ou o pastor ou o ministro de música no nosso, por exemplo, nesse aspecto mais técnico, acabamos tendo que tocar às vezes, ministrar a palavra e ter que montar esses apetrechos. Será que o Senhor não está te chamando, né, para essa necessidade que nós temos de trabalhar esse áudio visual? É uma possibilidade, né, na questão da cantina também. Será que o Senhor não está te chamando para, por meio de quitutes, estar abençoando a obra do Senhor? Então, vendo as necessidades que existem na comunidade, pode ser que Deus te incline para ser a pessoa que vai preencher aquela lacuna. Outra coisa, faça um autoexame do que é que você gosta. Quais são as aptidões que você tem, quais são as habilidades que você tem. Será que em cima dessas habilidades que você possui, Deus não pode utilizar para expandir o seu reino? Para que você possa capacitar pessoas, como eu falei aqui, a exemplo da professora que se colocou à disposição para ensinar a matéria que ela tinha habilidade para uma outra, e por meio disso, aquela pessoa que passou no vestibular veio glorificar o Senhor. Será? Apesar de você não lecionar na escola bíblica dominical, mas você não pode lecionar uma matéria, uma disciplina que você tem, você pode ajudar talvez a melhorar o condicionamento físico dos membros da nossa comunidade, da vizinhança na nossa comunidade. Você que trabalha aí com essa questão de se exercitar em academia, depois que passar toda essa pandemia, aí a gente vai precisar de alguma forma estar em forma. Será que o Senhor não quer te utilizar também, para que por meio disso você possa trazer saúde aos membros da comunidade de Deus e para aqueles vizinhos da nossa comunidade? Então perceba que, mesmo sendo algo natural, olha como Deus pode fazer com que isso venha a servir a comunidade. Você pode permitir que outras pessoas incentivem você e aponte dons específicos. Por vezes a gente está só pensando em dons em uma determinada escada de valores. E aí uma pessoa diz: rapaz, poxa, eu acho que você tem paciência para trabalhar assim, você parece que tem habilidade para trabalhar com manutenção, ou para trabalhar com crianças, ou quem sabe para estar evangelizando. Você já parou para pensar nisso? E aí tem gente que está amarrado no nome de Jesus: Deus não me quer para isso não. Já tem fulano e beltrano que já trabalham com isso. Deus pode estar utilizando outras pessoas
para mostrar a você que não está conseguindo enxergar que tem essas habilidades, que você possui sim alguns talentos que podem ser utilizados em prol da obra. Então observe isso, deixe-se ser ministrado por outras pessoas. Uma outra coisa é verificar se no passado você já não teve um bom aproveitamento com algum serviço. Será que ao longo do seu tempo na fé, seja no início da sua fé ou no meio da sua caminhada, você não trabalhou de alguma forma e dessa maneira que você trabalhou, serviu ao povo de Deus? Há pessoas, por exemplo, que na sua juventude serviram no ministério de dança, né, de teatro, e hoje, por exemplo, elas podem achar que não tem mais a malemolência de antes, não dá para atuar naquele ministério. Mas será que Deus não está te chamando justamente para passar isso para uma nova geração? Você já teve aquele dom e hoje você está sendo chamado para ensinar outras pessoas ou a encorajar outras pessoas a estar trabalhando nessa área. Teatro, a gente não desaprende, né? A gente pode negligenciar, como nós falamos, mas desaprender não. Então Deus pode estar te chamando para estar montando aí uma nova peça, né? Uma nova esquete para estar sendo trabalhado também com os mais novos. Você que trabalha na área de dança está chamando os mais novos para estar trabalhando também. Ou com outras pessoas da sua faixa etária fazendo menos movimentos. Enfim, a gente pode te surpreender com você fazendo os mesmos movimentos de quando você era mais novo. Enfim, por vezes a gente negligencia isso, né? Fizemos antes, como apareceram pessoas que fazem, na nossa concepção, melhor do que nós hoje, então nós não precisamos mais nos colocar à disposição. Então deixa isso para lá. Não pensa dessa forma não. Se o dom ainda está em você, significa que Deus quer que você utilize para estar capacitando outras pessoas, para estar ministrando talvez de uma forma diferente, não mais na linha de frente, mas capacitando outras pessoas. Então verifica se no passado aquilo que você desenvolveu não pode ser desenvolvido hoje, nem que seja de uma forma diferente. E aí eu entendo, irmãos, que para a gente começar a ministrar, a colocar esse dom para fora, a gente precisa trabalhar também, por vezes, com tentativa e erro. Por exemplo, o meu dom, no nosso canal do YouTube, a gente tem uma faixa que é Bora Ler a Bíblia Comigo, e eu normalmente, quando inicio a saudação no projeto, eu digo: olá, eu sou Diógenes, servo de Deus, chamado para ser pastor e músico. Então eu entendo que eu recebi dois dons da parte do Senhor, que é o dom de pastorear e o dom de ser músico também. E o meu chamado pastoral não foi um chamado assim: eis que eu te digo que eu estou te comissionando para ser pastor, né? Mas eu fui chamado para ser pastor, me descobri pastor por meio das atividades que eu fui exercendo ao longo do tempo. O Senhor me chamou, por exemplo, para ir tomando conta de pessoas de pouco em pouco. Tomei conta de grupo de jovens, fui líder de jovens, fui líder de grupo de louvor, acabei liderando também ministério de missões, liderando também classe de escola bíblica dominical para novos decididos. Então foi algo que foi aos poucos sendo implantado, e eu tive a honra de ter pessoas que sempre falaram: quando liderar, não lidere apenas para passar tarefas, não lidere apenas para passar programações, lidere pastoreando. E eu coloquei aquilo na minha vida de tal forma que em todos os ministérios por onde passei, eu sempre liderei aquilo que o Senhor, as pessoas que o Senhor colocou aos meus cuidados, como pastor, mesmo não tendo a ordenação, o ofício pastoral. De tal forma que quando eu me capacitei para isso também no seminário, fui ordenado para tal, eu já tinha ideia do que o Senhor queria para a minha vida. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar também com tentativa e erro. Então, aos poucos, você está fazendo as atividades e ver o que Deus quer da gente. Será que Deus não está te chamando aí para você preparar o ambiente aonde vai ocorrer a ministração, seja uma classe de escola dominical, seja o próprio salão de reunião, com a manutenção do prédio aonde nós nos reunimos? Pode ser também haver essa possibilidade, ministério infantil, seja na linha de frente,
seja como auxiliar. É uma dificuldade tão grande, irmãos. Nós temos pessoas para trabalhar com o ministério infantil. Tem gente que diz que não tem paciência. Tem filho, mas não tem paciência de ter um filho, né? De cuidar do filho. E aí, por vezes, quer que a irmã A, B, o irmão A ou B tome conta, né, direitinho. Mas será que Deus não quer que você também se coloque à disposição para cuidar de crianças, para estar trabalhando também nos bastidores, na parte da limpeza, montando painéis, a parte de sonorização, trabalhando com preparo de refeições? Então, veja que tem uma série de atividades de bastidores que você pode ir fazendo e aos poucos vendo em qual atividade você se encaixe, talvez em alguma dessas atividades, por meio da tentativa e erro. Não, isso aqui eu não dou certo não, eu tentei trabalhar com crianças, não consegui, mas eu gostei da sonorização, parece que é a minha praia. Quer dizer, por meio dessa tentativa e erro, você vai encontrando o seu cantinho, vai encontrando o seu lugar. Essa é uma possibilidade. Outra é quando o Senhor for te dando mais ou menos uma direção de como está trabalhando com esses dons, é começar por reuniões menores. Deus me deu o dom de ensinar, eu vou começar logo trabalhando aí no culto doutrinário. Pastor, pode me colocar na próxima semana para ministrar no culto doutrinário. Deixa comigo que eu vou jogar duro. Pode vir quente que eu estou fervendo. Não. Ao menos, inclusive, eu costumo auxiliar nessa tarefa. Quando se identifica o dom em alguém, e a gente começa a trabalhar a partir dos trabalhos menores. Então, se tem uma classe de discipulado, a gente pode colocar aquela pessoa à frente, uma reunião de oração, um culto no lar. De pouco em pouco a gente vai testando, vai colocando uma pessoa para dirigir, por exemplo, uma celebração durante uma semana. Para quê? Para não chocar aquela pessoa, não desestimular. Às vezes a pessoa vai ficar nervosa e nunca mais vai querer se colocar à disposição, porque ela já foi exposta a uma grande reunião, uma grande atividade, quando ela deveria ser exposta aos poucos. Então, isso é uma outra possibilidade. Você entende que tem aquele dom, que tem aquela habilidade, tenta trabalhar primeiro no micro, e se o Senhor assim permitir, você vai trabalhar no macro. Outra coisa que você pode fazer para começar a identificar os seus dons é pensar que nem sempre o seu trabalho com os seus dons será exercido no meio da comunidade do Senhor Jesus, no meio dos crentes. Pode ser que Deus esteja te chamando para você ser uma bênção para os de fora. Uma coisa que nós sempre falamos é: seja o melhor naquilo que Deus te deu para fazer. Seja o melhor profissional, independente da profissão que você desempenhe. Seja o melhor aluno, seja o melhor vizinho, seja a melhor pessoa. Porque agindo dessa forma, você vai conseguir chamar a atenção daqueles que não conhecem ao Senhor. E uma vez que eles se aproximem de você para lhe elogiar, você vai poder dar glória para Deus. Não sou eu, é Deus habitando na minha vida. E quem sabe começar ali um relacionamento que lá na frente pode culminar com uma evangelização e uma entrega de vida ao Senhor Jesus. Essa é uma possibilidade, ser o melhor naquilo que você faz, não para proveito próprio, mas para atrair outras pessoas, ajudar outras pessoas também a entregar o coração para Deus. A gente pode mobilizar também a igreja para estar executando serviços na vizinhança, mutirões de limpeza. A gente sabe que nesse período de pandemia o que está sendo focado são serviços essenciais. Então, na rua mesmo onde a igreja está, a gente já percebeu que existem uns matos crescendo perto de algumas casas. Quem sabe Deus não nos chame para nós sermos aqueles que vão executar um mutirão de limpeza quando tudo isso acabar, um mutirão de pintura também, promover passeata, promover abaixo-assinados para melhorar a qualidade de vida daqueles que estão próximos a nós, de pessoas que tenham deficiências também, nos disponibilizar para trabalharmos com ação social, seja na área dos mutirões de saúde, distribuição de roupas, distribuição de alimentos, enfim. Perceba que há a possibilidade da gente agir dentro da comunidade de fé, dentro da igreja, e há a possibilidade também de nós agirmos fora da comunidade de fé.
seja dentro da comunidade ou seja fora, nós precisamos ser gratos pelo dom que o Senhor nos deu. Então, meu querido presbítero, diácono, evangelista, missionário, pastor mestre, pedagogo, psicólogo, técnico em enfermagem, nutricionista, pedreiro, militar, empresário, técnico em informática, você que trabalha com telemarketing, analista de sistemas, porteiro, você que trabalha na área de gás, auxiliar de serviços gerais, professor, secretário, cozinheiro, vendedor, autônomo, dê o seu melhor para Deus, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, esse dom que o Senhor te deu, e seja potencializado pelo Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que Ele quer. Lembre que todas essas habilidades podem ser transformadas em dons espirituais, desde que você já tenha entregue o seu coração ao Senhor Jesus. Se você entregou o seu coração ao Senhor Jesus, esse é o primeiro passo, e a partir daí isso pode ser potencializado para você dar o seu melhor para Jesus. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez pela vida dos irmãos, por estarem presentes aqui nessa transmissão. A irmã Silma, Deus abençoe. Irmão Sandro, pastor Sandro, da Igreja Evangélica Congregacional lá em Patos, no sertão paraibano. Deus te abençoe, obrigado pela presença aqui também. O irmão Breno, estou vendo aqui também, que está aqui na nossa transmissão pelo Instagram. Deus te abençoe. Enfim, amados, muito obrigado pela sua presença. Vamos orar e pedir a Deus que possa estar capacitando as nossas vidas, que nós possamos estar nos colocando a cada dia mais na presença de Deus, tendo esses dons potencializados por Ele. E para aqueles que acham que não tem dom, que não conseguiram identificar, que Deus traga à memória, à mente, quais são os dons que essa pessoa tem, que ela possa pôr à disposição da obra de Deus também. Oremos? Pai, muito obrigado por esse estudo que o Senhor permitiu que nós realizássemos nessa noite. Obrigado porque o Senhor trouxe à nossa mente que todas as pessoas elas foram dotadas por Ti com habilidade. E é desejo seu que uma vez que a nossa vida esteja entregue nas Suas mãos, que Teu Espírito Santo possa potencializar para usar em prol da Sua igreja, da edificação dos Seus filhos e em prol daqueles que ainda não Te conhecem, expandindo o Seu reino. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, e caso exista alguém que tenha ou esteja negligenciando o dom que o Senhor colocou na sua vida, que o Senhor possa animar nesse momento em nome de Jesus. Que o Senhor possa fortalecer em nome de Jesus. E que dessa forma, fortalecida pelo Senhor, essa pessoa volte a atuar aonde sempre atuou. Aqueles que já têm trabalhado, que a cada dia mais o Senhor possa fortalecê-los ainda mais, para que possam encorajar outros, serem descobridores, Deus, por meio do Senhor, de outras pessoas para estar exercendo também esses dons, dando continuidade à pregação da Tua obra e à administração do Seu reino aqui na face da terra. Quanto àqueles que acham, Deus, que não tem nenhum dom, que não foram dotados de forma alguma, por nenhuma habilidade, que nesse momento o Senhor possa ministrar o seu coração, que o Senhor possa revelar de qual forma o Senhor gostaria de utilizá-los, que cada um deles possa entender quais são as habilidades que tem, que gosta de executar, e como é que por meio dessas habilidades podem servir ao Senhor e servir ao seu reino. Dessa forma, entendendo-se como úteis no corpo de Cristo, possam trabalhar para amadurecer o seu povo e para fazer o seu reino crescer aqui na face da terra. Muito obrigado. Queremos rogar mais uma vez por tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, por essa pandemia. Tenha misericórdia, Deus. Nós temos visto o número de casos crescendo e nós rogamos mais uma vez ao Senhor, da mesma forma que o Senhor permitiu que essa praga chegasse até nós, que o Senhor possa levá-la embora em nome de Jesus, Deus. Faz um milagre, Pai. Acreditamos que o Senhor é capaz de fazer esse milagre. Não está nas mãos da ciência, não está nas mãos dos governantes, está nas mãos do Senhor, fazer com que essa doença possa ser enfraquecida e ir embora. Nós rogamos, nós clamamos, Pai, guarda os nossos parentes, guarda aqueles que estão na nossa casa, guarda aqueles que estão na linha de frente, para os profissionais da área de saúde que estão trabalhando também, em nome de Jesus.
Não permita aqui na nossa cidade vir ocorrer qualquer outro tipo de óbito, Deus, por conta dessa doença. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trazendo seriedade à cabeça das pessoas também, para que elas possam estar se cuidando e dessa forma impedir o crescimento da doença entre nós. Nos ajuda também na área da economia. Deus, tenha misericórdia de tudo aquilo que está acontecendo. Pessoas que têm passado por dificuldade, pessoas que estão passando por necessidade, que estão com os seus salários defasados, atrasados ou não estão recebendo. Que o Senhor possa sustentá-los em nome de Jesus. Nos levantar enquanto igreja também, para ajudar aqueles que estão ao nosso redor a poderem subsistir, Pai. Nos ajuda. Essa é a hora de nós nos levantarmos, nos ajuda a cumprir com o nosso papel que o Senhor deixou para nós aqui na face da terra. Muito obrigado. Nos dá uma noite agradável na sua presença. Dessa forma nós te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, mais uma vez. Deus os abençoe. E na sexta-feira nós vamos tentar fazer novamente o nosso culto de oração por meio da plataforma do Team Link. A gente mandou o link por meio do WhatsApp da igreja. Caso você não seja da igreja e queira participar, não tem problema. Você entra em contato conosco por meio do Messenger da nossa rede social e nós vamos disponibilizar no dia o link para que você possa participar. Quanto mais pessoas puderem participar, melhor, tá bom? E aí daqui até o final de semana nós vamos estar dando novas orientações das nossas atividades. Esperamos nos ver então na sexta-feira, tá certo? Muito obrigado, que Deus em Cristo vos abençoe e até sexta, em nome de Jesus. Tchau, tchau, fiquem na paz do Senhor.